Olá, bem-vindo à última aula da disciplina de Introdução à Pesquisa Científica. A proposta de hoje para você é fazermos uma reflexão a respeito da importância da disciplina. Eu trago alguns pensamentos de pessoas que avaliaram e estudaram bem essa questão da metodologia e do ensino e a sua importância. Vamos a esses pensamentos? Me acompanhe. A proposta de uma educação pela pesquisa, através da disciplina de Introdução à Pesquisa Científica, ou a chamada metodologia científica, ela vem de encontro à proposta de uma educação profissional que demanda a formação mostrada pelos 4 pilares necessários na educação. Segundo Romão, aprender a conhecer é um dos primeiros pilares. Ou seja, a pesquisa, ela instiga o conhecimento, tornando você conhecedor. Nesse aprender, é possível reaprender com as correlações interdisciplinares e com o novo, utilizando a pesquisa como um processo de construção do conhecimento. Ou seja, é um exercício de atenção, de memória e do pensamento. Aprender a fazer é outro pilar. É muito mais do que aprender como é feito. É construir os modos e os instrumentos necessários, ou seja, é a prática da teoria. Aprender a conviver é mais um desses pilares importantes. E aprender a conviver é a relação grupal, que é um fator determinante para a formação social do indivíduo. Não se reduz pura e simplesmente ao conhecimento das convivências, mas se entende como a busca das diversidades empáticas e convida a participar das estratégias de reconstrução da convivência com a sociedade. Outro pilar é o aprender a ser. Na verdade, os 4 pilares nós poderíamos reduzir a este: o ser. Quando se conhece, se faz, se convive e se cresce, não só em conhecimento em seu sentido integral, mas em seu sentido mais amplo e progressista, pois se volta para o desenvolvimento do homem integral, ou seja, espírito e corpo, inteligência, sensibilidade, sentido estético, responsabilidade pessoal e espiritualidade. Assim, a disciplina de Introdução à Pesquisa Científica contribui para a sua formação profissional, que precisa perceber a necessidade de um método para a aprendizagem da realidade científica e a ação sobre esta realidade, antes mesmo da aprendizagem de conteúdos específicos relacionados às disciplinas. Nossa proposta vai além quando se estabelece relação entre a disciplina e a estratégia de aprendizagem. Na matéria, é possível iniciar no mundo dos procedimentos sistemáticos e racionais, que são a base da formação, tanto do acadêmico quanto do profissional, pois ambos atuam além da prática, além do mundo das ideias. Ademais, a disciplina também agrega habilidades e competências fundamentais ao desenvolvimento do estudante, como, por exemplo, ser capaz de identificar e compreender o conhecimento humano nos seus diversos tipos e realizar trabalhos acadêmicos conforme as normas brasileiras, dado o conhecimento adquirido dentro das instruções dadas em sala de aula. Também possibilita uma visão geral da natureza da metodologia científica, enfatizando os diversos e diferentes métodos de pesquisa, trazendo, inclusive, as bases necessárias para análise, reflexão do universo do conhecimento, especialmente o científico.
Será capaz de capacitá-lo a estabelecer parâmetros técnicos e metodológicos, bem como textual e conceitual dos diversos tipos de trabalhos científicos, o que possibilita situar o status do conhecimento científico. Tudo isso dentro do contexto da teoria do conhecimento. A disciplina de introdução à pesquisa científica, portanto, ela assume importância tal que a torna indispensável para os cursos em qualquer área de conhecimento. Ela apresenta a busca de soluções para um problema que está diretamente relacionado à forma como se realiza a investigação, ou seja, o método que é utilizado na busca de uma situação-problema ou de um problema. Este método é um dos objetos de estudo da disciplina, como nós já vimos, você se recorda, em momentos anteriores, determinando a eficiência e a eficácia do trabalho realizado. Segundo o autor Pedro Demo, a metodologia é uma preocupação instrumental, pois trata das formas de se fazer ciência, cuida dos procedimentos, das ferramentas e dos caminhos. A finalidade da ciência é tratar a realidade teórica e prática. Para atingir tal finalidade, colocam-se vários caminhos, onde a metodologia é somente parte deles para se chegar lá. A formação deve se estender muito além do porquê fazer. É importante desenvolver o como fazer, para ter habilidade, ter sensibilidade no domínio das aplicações do conhecimento. Pode-se dizer que o aluno terá sua competência reconhecida e será remunerado por isso, na medida em que, com habilidade e sensibilidade, puder transformar conhecimento em soluções úteis para a sociedade. Isso são palavras de Guimarães Filho e Pereira. O ser humano, na atualidade, ele precisa estar preparado para enfrentar várias batalhas, não é mesmo? Essas disputas, na maioria das vezes, serão vencidas a partir do conhecimento apresentado por cada um. No entanto, esse conhecimento não se refere apenas a ensinamentos ministrados em sala de aula, seja no ensino fundamental ou na universidade, mas a tudo aquilo que contribui para o crescimento e o desenvolvimento das pessoas. De acordo com Gil, o ser humano, valendo-se de suas capacidades, procura conhecer o mundo que o rodeia, desenvolvendo sistemas mais ou menos elaborados que lhe permitem conhecer a natureza das coisas e o comportamento das pessoas. Portanto, a educação, como instrumento de transformação da sociedade, refere-se à educação crítica, aquela que tem como finalidade principal a instrumentalização dos sujeitos, para que esses tenham uma prática social crítica e transformadora. Isso significa que a sociedade desigual que hoje nos é apresentada, os sujeitos precisam se apropriar de conhecimentos, de ideias, de atitudes, valores e também comportamentos, de forma crítica e reflexiva, para que assim você tenha condições de atuar nessa sociedade, visando a sua transformação. O mais importante é compreender a pesquisa, que é o objeto, não é, do nosso trabalho aqui dentro da disciplina de introdução à pesquisa,
como um processo de produção de conhecimentos, para que ocorra a compreensão de uma realidade determinada, isto é, de conhecimentos que nos auxiliem na interpretação da realidade vivida. Pois, como podemos ver, entendemos por pesquisa a atividade básica da ciência na sua indagação e construção da realidade. É a pesquisa que alimenta a atividade de ensino e a atualiza frente à realidade do mundo. Portanto, embora seja uma prática teórica, a pesquisa vincula o pensamento e a ação. Ou seja, nada pode ser intelectualmente um problema se não tiver sido, em primeiro lugar, um problema da vida prática. Palavras de Minayo. Então, a função da pesquisa, por mais abstrata que ela possa lhe parecer, é a interpretação do que vivemos. Conforme afirma Santos, ela é a prática social de conhecimento. Esse autor reforça o caráter social da atividade de pesquisa, conferindo-lhe como objetivo último o conhecimento para a vida social. Por outro lado, temos definições de pesquisa que a relacionam com método, com sistematização dos conhecimentos. Pensemos inicialmente em 3 dimensões do conhecimento. Primeiramente, como um mecanismo de compreensão e transformação do mundo. Em segundo lugar, como uma necessidade para a ação e ainda como um elemento de libertação. Palavras de Lucrece. O conhecimento, como um mecanismo de compreensão e transformação, portanto, do mundo, segundo esse autor, nos remete à reflexão sobre o nosso mundo cultural. O mundo humano é um mundo construído pela cultura, pelos sujeitos humanos, em sua relação entre si e deles com o ambiente em que vivem. Vivemos num mundo em constante atividade, você concorda? Observamos, sentimos, agimos, mas, principalmente, pensamos. Todos os nossos atos são acompanhados de pensamento, de reflexões sobre o que observamos, o que foi observado, e o sentido e o vivido. Então, necessitamos, além de viver no mundo, pensá-lo, compreendê-lo, isto é, conhecê-lo. Essa ação diferenciada de pensar o mundo e suas coisas é o movimento humano de dar significado a tudo, de compreender de forma mais aprofundada possível nossas relações com o mundo e com as coisas. Temos como pressupostos básicos que o conhecimento só nasce da prática com o mundo, enfrentando os seus desafios e resistências, e que o conhecimento só tem seu sentido pleno na relação com a realidade. Lucrece. Assim, o conhecimento, ele torna-se a compreensão teórica do mundo e das coisas. Ou seja, há uma elaboração no pensamento em busca de significado. Contudo, há também uma ação prática, pois a definição elaborada no pensamento conduz à ação, ao modo de agir sobre o mundo compreendido, ou seja, significado. O conhecimento é uma capacidade disponível em nós, seres humanos, para que processemos
de forma mais adequada à nossa vida, com menos riscos, menos perigos. O conhecimento tem o poder de transformar a opacidade da realidade em caminhos iluminados, de tal forma que nos permite agir com certeza, segurança e previsão. Nesse sentido, buscamos conhecer, significar e compreender todas as situações vividas, desde uma simples ação cotidiana, como tomar um banho ou cozinhar uma refeição, até as mais sofisticadas, realizadas por complicadas operações e procedimentos científicos, para desvendar os mistérios do funcionamento da vida em suas mais diversas dimensões. Todo conhecimento tem como objetivo a convivência dos sujeitos com o mundo e as coisas que o cercam, uma convivência compreendida, significada. Agir sobre o mundo para transformá-lo exige a sua compreensão e interpretação. Então, a busca de conhecimento, de compreensão e significação para as coisas é uma atitude essencialmente humana. Pense ainda que o processo de elaboração de conhecimento sobre o mundo não é um processo individual. Os significados produzidos são, para a sua compreensão e foram sempre, produzidos durante toda a história da humanidade e pelo conjunto dos sujeitos sociais. Isso significa que o conhecimento é histórico e social. Histórico porque cada conhecimento novo é um aprofundamento de conhecimentos anteriores, e social porque nenhum sujeito constrói conhecimento totalmente novo. Desse modo, todo conhecimento apoia-se em conhecimentos anteriores, produzidos por outros sujeitos. Portanto, o conhecimento novo é também socialmente produzido. Além de um mecanismo de compreensão do mundo, como acabamos de ver, o conhecimento é uma necessidade para a ação, além de diferenciar os sujeitos de outras espécies, pela possibilidade de compreender o mundo por meio do pensamento. O conhecimento fundamenta a ação sobre o mundo, isto é, ele se apresenta como uma necessidade para dar às ações humanas uma de suas principais características, a intencionalidade. Se a ação humana sobre o mundo e as coisas é uma ação intencionar, dirigir conscientemente a ação significa conhecer, compreender seus múltiplos aspectos. O conhecimento ilumina a ação humana sobre o mundo e as coisas, e é a luz do caminho a ser percorrido. Agir essencialmente e sentir pensando e compreendendo é uma característica humana. Portanto, é impossível nos relacionarmos com o mundo sem um ajuste, sem compreender a realidade. Isto é, não conseguimos viver sem compreender o mundo que nos rodeia. Esse ajuste advém da busca pelo conhecimento, pelos instrumentos necessários para dar direção às nossas ações, e inclusive para nos dar segurança. Assim, o conhecimento pode ser também um instrumento de libertação. Mas lembre-se que assim como o conhecimento pode ser libertador, ele pode ser opressor. Isso significa dizer que o conhecimento não é neutro, que não existe a possibilidade de produzir conhecimento que não seja intencionalmente dirigido. Se o conhecimento é um construto humano, se ele é histórico e social, ele pode estar a serviço da libertação dos sujeitos ou a serviço de sua opressão e de seu controle. Somente quando o conhecimento atua de acordo com as necessidades e vontades de todos os sujeitos envolvidos em seu processo, ele é libertador. Quando o conhecimento atua a serviço de determinados grupos com o objetivo de defender seus interesses em detrimento de outros, ele é instrumento de controle e opressão. Portanto, conhecimento é uma forma teórica e prática de compreensão do mundo, dos homens, das coisas. Trata-se de um instrumento para o entendimento das relações dos sujeitos entre si e deles com o ambiente em que vivem. O conhecimento
se ele é um instrumento central de concretização dos seres humanos que pensam e agem conscientemente sobre o mundo e sua prática social, a pesquisa é uma atividade complexa que se realiza em todos os momentos da vida humana. Isso nos leva a concluir que pesquisar é produzir conhecimentos para a ação. A elaboração de um trabalho acadêmico impõe o manuseio de determinadas regras próprias do pensamento científico. A familiaridade com as regras do jogo da ciência supõe o acolhimento de normas que são pré-estabelecidas pela comunidade científica e que revelam um padrão, um modelo, enfim, um jeito de fazer. O padrão estabelecido representa uma rede de compromissos conceituais, teóricos, metodológicos e instrumentais assumidos e compartilhados entre os cientistas. Elaborar, organizar e formatar uma monografia ou um trabalho rigidamente dentro dos padrões é tarefa que exige de você, que é o autor, uma aproximação, uma necessidade de que você recorra à pesquisa, como já dissemos em vários encontros, e apoio de orientação de professores, de revisores. Não pense duas vezes, recorra, questione. Fazer a ciência normal, para usar o termo de Kuhn, significa resolução de quebra-cabeças e não apenas a montagem de um quadro. Qualquer criança, acredito que você concorde comigo, ela pode espalhar as peças e montar um quadro sem encaixá-las, resultando num belo quadro abstrato. Mas o quadro abstrato produzido pela criança, que parte simplesmente de inúmeras peças de um quebra-cabeça, não se converte em uma solução. A solução seria o quebra-cabeça montado, sem espaço entre as peças. A beleza do trabalho científico não está em montar o quebra-cabeças. A beleza do trabalho científico está na descoberta, no conteúdo e na forma de sua apresentação. Quer o defendemos ou não, desejemos ou não, trata-se de introduzir um princípio estético com o qual precisamos contar. A leitura de um texto deve permitir um transporte do leitor, um mergulho prazeroso naquelas ideias. Daí a leitura possuir um elemento de sedução. Assim, é importante que você desenvolva cada vez mais a sua sensibilidade intelectual, que envolve não apenas o manuseio das regras, mas também a consciência de que, ao tratar do que é vivo no seu trabalho científico, você também está falando do belo. Portanto, cabe a você a tarefa de demonstrar para o seu leitor, que será o seu professor, seus avaliadores, seus colegas, por meio de palavras, imagens, dentre outros, a sua compreensão. Ao fazer uma bela capa, ao introduzir imagens que sensibilizam o leitor, ao transformar a sua escrita em uma prosa poética, quem sabe? Evidentemente, você precisa ter bom senso, já que não se trata de fazer uma mistura qualquer de tamanhos, tipos e cores de fontes. A ideia de beleza está sempre associada ao desenvolvimento de um senso estético. A primeira tarefa parece estar associada à disposição para o acolhimento do que é diferente, do que é novo.
como escutar uma música. Você concorda? Vejamos. Identificar as notas de uma música não basta. A música, ao mesmo tempo que é soma de notas, é mais do que isso. Lembremos-nos de Mozart. Você já deve ter ouvido falar, não é? Grande compositor da música clássica. Numa certa passagem de sua vida, o imperador José, que de algum modo se envolvera no projeto de O Rapto do Serralho, uma composição, ficou nitidamente satisfeito com o trabalho do mesmo e declarou ao compositor, após a estreia da ópera, a seguinte expressão: notas demais, meu caro Mozart, notas demais. Parece também que as cantoras da época se queixaram que a sua voz não mais aparecia. Naquela época, o importante numa boa ópera eram os cantores. E Mozart ousou, ele mudou o equilíbrio de poder e ele gostou de intercalar notas e vozes humanas e não foi compreendido. Porém, a sua obra permanece e até hoje é um dos grandes feitos da humanidade, mesmo que o Mozart e os seus ouvintes, na época, se queixaram e acharam que o seu caminho não foi o melhor a ser seguido. Agora, o meu recado para você que cursa, ou melhor, está terminando a disciplina de Introdução de Pesquisa Científica, é que você é bom em alguma coisa. Eu tenho certeza. Veja, não há ninguém que não tenha alguma coisa a dar. Cabe a você descobrir do que se trata. É essa oportunidade que a educação te proporciona. Talvez tenha a capacidade de ser um bom escritor. Talvez você seja suficientemente bom para escrever livros ou artigos para jornal. Mas se não se dedicar, pode nunca vir a sabê-lo. Talvez seja uma pessoa inovadora ou inventora, quem sabe, capaz de criar o próximo iPhone ou um novo medicamento, uma vacina. Mas se não fizer a lição de casa, pode não vir a percebê-lo. Talvez possa ser um senador ou um juiz do Supremo Tribunal, mas se não participar nos debates dos clubes da sua comunidade, nunca saberá. No entanto, escolha o que escolher fazer com a sua vida, garanto que não será possível a não ser que estude e se dedique. E não é só para a sua vida e para o seu futuro que isto é importante. O que você fizer com seus estudos vai decidir nada mais, nada menos que o futuro do nosso país. Aquilo que aprender na escola agora vai decidir se, enquanto país, estaremos à altura dos desafios do futuro. Eu sei que não é fácil ter bons resultados na escola, não é mesmo? Eu tenho consciência de que muitos têm dificuldades na vida, que dificultam a tarefa de se concentrar nos estudos. Procure, no entanto, estabelecer objetivos para esses estudos e faça tudo o que for preciso para alcançá-los. Algumas das pessoas mais bem-sucedidas do mundo são as que sofreram mais fracassos. O primeiro livro do Harry Potter foi rejeitado 2 vezes antes de ser publicado. Michael Jordan foi expulso da equipe de basquetebol, perdeu centenas de jogos e falhou milhares de lançamentos ao longo de sua carreira. No entanto, uma vez disse: falhei muitas e muitas vezes na minha vida e foi por isso que eu fui bem-sucedido. Não se esqueça, ninguém nasce bom em nada. Tornamo-nos bons graças ao nosso trabalho. Temos de praticar, não se esqueça das instruções dadas em todas as aulas que você nos acompanhou até agora. Não tenha medo de fazer perguntas, não tenha medo de pedir ajuda quando precisar. Pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, é um sinal de força. Mostra que temos coragem de admitir que não sabemos e de aprender coisas novas. Eu tenho certeza que você é capaz.
Sucesso e sorte. Tchau!